Vamos abrir a nossa Bíblia no no sétimo livro do Antigo Testamento, no livro dos Juízes, capítulo de número 4. Glória a Deus. Quero louvar o nosso Deus por essa responsabilidade, em nome de Jesus. Livro dos Juízes, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler alguns versículos, irmãos que acharam com o sinal, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está assim escrito: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Ude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Versículo 4. E Débora, mulher profetisa, filha de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhes: entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu uma odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: peço-te à porta da tenda, há de ser que se alguém vir e te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Herber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele e lhe encravou a testa na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que se seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostra-te-ei o homem que busca. E foi ele, e eis que Sísera jazia morto, como estava com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Quantos podem dizer amém? Então, queridos, nós entendemos que neste período, Débora foi a quarta juíza e a única de Israel. Nós não encontramos outra mulher com tantos, vamos dizer assim, predicados perfeitos na vida dela. Ela era juíza, ela era profetisa e ela era compositora de hinos a Deus. Veja o tamanho do ministério que Deus colocou na vida dessa mulher. Automaticamente eu começo a entender que dentro desta realidade, naquele tempo, se alguém não tivesse uma visão espiritual, ia o rejeitar, ia escanteá-la, mas ela não deu ouvido às intempéries, os obstáculos, as barreiras, os protocolos que se levantavam naquele tempo, e ela assumiu o ministério que Deus colocou na mão dela com responsabilidade. Mas me chama a atenção é o esposo dela, que a Bíblia não faz menção dele, Lapidote. A Bíblia não diz genealogia, a Bíblia não diz de que tribo ele era, mas entende-se que era da tribo de Azer, alguns estudiosos. Mas este homem, ele tinha uma característica de um homem espiritual, porque para muitos homens naquela época, uma mulher dentro de uma guerra, dentro de assumir um pelotão
preparação para ir para uma guerra era algo de um pensamento totalmente divergente daquilo que a palavra de Deus diz e daquilo que a cultura dizia. Mas olha só este homem está incentivando a sua esposa a fazer aquilo que Deus colocou na mão dela. E eu tiro uma lição nisto aí. Tem pessoas que Deus vai levantar e vai colocar no holofote, mas muitos de nós vencemos as guerras coletivas porque tem alguém que está por trás de nós, intercedendo, orando, dizendo: Deus, usa ele, porque tu levantasse ele naquele projeto, mas eu estou aqui entre as malhadas, ninguém está me vendo, mas usa ele para a glória do teu nome. Esta noite, Deus ele vai começar a levantar no nosso meio lapidotes, pessoas que têm visão, pessoas que estão no anonimato, que ninguém vê, pessoas que ninguém olha e diz assim: olha, ele não faz nada, mas não sabe o peso que ele carrega no seu joelho, não sabe o peso que ele carrega na sua vida espiritual. É você mesmo, meu querido, que está aqui nessa noite, que ninguém te dá oportunidade, mas no reino de Deus não é aquele que está na frente que vai ser o primeiro da fila, é os últimos, porque tudo no reino de Deus é paradoxal. Aquele que estão na frente, ele muitas vezes ele vai dizer assim: aparta-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas aqueles que está no anonimato, ninguém vê ele, mas ele sabe da importância do ministério de Deus na vida dos seus. É esse que Deus ele vai fazer grandes coisas. Louvado seja o nome de Jesus. E queridos, eu fiquei impressionado, porque se a gente olhar a história de Débora, primeiro ela encoraja um capitão de um exército. E olhe que a Bíblia não traz relatos de Deus se manifestando a ela e dizendo: eu sou contigo. Porque muitas vezes as pessoas precisam ver isso para acreditar que alguém é na vida de alguém. As manifestações, as profecias, para entender que Deus é na vida de alguém, algo no reino espiritual. Mas a gente não vê uma manifestação de Deus na vida dela e Deus era com ela. Isso significa dizer que no reino de Deus não é o que eu penso e o que você pensa, é o que Deus faz, querido. Louvado seja o nome de Jesus. E aí a gente vai entender que ela chega para o capitão do exército de Israel, e ela vai dizer assim: Baraque, tu sabe que Deus nos tem entregado o rei Jabim, o rei de Canaã, nas nossas mãos. Prepara o exército, 10.000 homens. E não vai ser todas as tribos não, porque Deus disse que só é Zebulon e Naftali. Vai lá no Monte Tabor, entre o ribeiro de Quizon, e leva o povo lá, que Deus, ele vai te dar vitória. Aí aquele homem, diante desta afirmativa, porque muitos de nós esperamos muitas vezes uma manifestação de poder. Será que Deus está nesse negócio mesmo? Baraque olha e diz assim: olha, eu vou, mas se tu não for comigo, eu não vou não. Vê que homem frouxo. Caba disse assim: eu só vou se tu for comigo. Aí Deus, ele quando quer exaltar alguém, para que as pessoas vejam que ele é na tua vida, independente das situações, independente se a cultura diz que não pode, independente que se o sistema diz não vai chegar lá. Aí Deus, ele pega, coloca lá no coração do homem o sentimento para que ele diga assim: eu só vou se tu for. Eu só vou se tu for comigo. Porque eu tenho visto que Deus é na tua vida. Os teus conselhos têm levantado essa nação, Débora. O Espírito do Senhor está sobre você, Débora. Você não tem muita qualificação dentro de guerra, mas eu só vou se você for. Você é a estrutura espiritual de Israel, Débora. Queridos, uma mulher influenciando
Uma nação. Ai, o surdo é que me livre a sé. Uma mulher que se coloca na brecha, ela se influencia uma nação. E ela tem uma capacidade tão grande de influenciar que o seu marido, ele, eu acho que comia na mão dela. Porque o marido dela, Lapidote, eu entendo que ele dizia assim, não, Deus é na vida dela. Eu não posso impedir, meu diácono, de Deus ser na vida dela, porque eu sou homem. Ela vai fazer aquilo que Deus chamou. Dentro das nossas estruturas familiares, nós precisamos de apoios como esse. Nós temos que ter uma sensibilidade que Deus não vai levantar todos para colocar no holofote. Entre o destaque, mas Deus, ele vai muitas vezes permitir que pessoas estejam por trás das cortinas. E são esses que Deus, ele sustenta a vida daquele que está no holofote. Existe uma frase que eu gosto muito, é que por trás de um grande homem existe uma grande... E vice-versa, não é verdade, irmão? Nós precisamos disso. Agora, quando gera competição, porque ele faz melhor, pai está querendo fazer, pai está querendo aparecer. Menina, fica no teu lugar, isso não é para tu não. Nós precisamos entender e colocar isso dentro de uma visão espiritual. Qual é a nossa vocação dentro da realidade espiritual, queridos? Tem muita gente que não sabe qual é a sua vocação. Olha lá, Lapidote. Não, o meu negócio é ficar aqui e receber os conselhos dela, e eu não vou ser desonrado por isso, não. Será que a gente, vamos fazer uma conjectura, aceitaria uma situação como essa? Eu estou falando agora para os homens, que a gente sempre quer ser mais do que as mulheres, né? Isso é uma cultura aqui no nosso país. Mas graças a Deus que as mulheres estão ocupando aí a sociedade, estão buscando seu espaço. Eu entendo que com isso também trouxe muitos malefícios, mas é necessário a junção do casal dentro da esfera profissional, dentro da labuta do lar, dentro da casa, dentro do ministério da igreja. Tem que ter essa unidade, queridos. Se não houver essa unidade, nós vamos perder as guerras dentro de casa. Sabe o que é que Paulo disse? Ai, meu Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Se Lapidote entende que Deus é na vida dela e ele não cuida do ministério dela, ele está sendo pior do que o infiel. Por quê, queridos? Às vezes nós somos tentados a querer viver o chamado de alguém. Por isso que eu sempre fui aconselhado pelos pastores que eu passei por ele. Procure saber de Deus qual é o seu chamado. Para você não ser pedra de tropeço no ministério de alguém. Rapaz, só usa ela, é. Você lembra de Moisés, Miriam? Olha a família. O irmão falou aqui ontem. Poxa, Deus só usa Moisés, é? Aí Deus, ele lá de cima, ele ouviu e disse, não, eu vou lá no arraial, eu vou falar com os dois. Aí Deus falou assim para Miriam, Miriam, com um profeta eu falo por sonhos, sacerdotes eu falo por urim, tumim, mas com Moisés eu faço face a face. A intimidade com ele é diferente, meu filho. Está aí com inveja porque eu levantei ele e ele é teu tio, é? Aí Deus diz assim, por causa disso tu vai ficar leprosa. Para tu aprender a se colocar-se no lugar em que eu lhe coloquei.
Aí Moisés vai lá, intercede a Deus, Deus tem misericórdia, ela pelo menos 7 dias vai ficar. Mas veja que isso é um problema muito sério, querido. Nós precisamos que Deus levante dos nossos dias lapidotes no nosso lar. Porque para que o brilho de Deus como tocha dentro do ministério familiar ele aconteça, tem que ter a doçura de Débora, querido, que ela é abelha. Um precisa do outro. Estaca era usada quando alguém enfrentava uma tempestade e alguém tinha que firmar a estaca no chão para que a tempestade pudesse passar. Estaca é símbolo de algo que está firme, é coluna. E nós precisamos de pessoas que tenham firmezas com Deus para enfrentar batalhas como essa. O diabo entrou, mas eu tenho estaca, ele aqui não pode não. A minha estaca está firmada em Jesus. Ele é a minha rocha e você aqui não pode. Ela pega a estaca, querido, vai mesmo na fonte, vai eliminar logo. Ela disse, esse negócio é para acabar logo, esse negócio de brincar com o adversário que nem Israel fez, não quero não. Porque Israel, se você olhar lá em Deuteronômio, bem melhor, em Josué capítulo 6, versículo 10, esse inimigo aqui, ele não foi vencido por Israel quando Josué, ele estava conquistando o território de Israel. Veja lá, Josué capítulo de número 16, versículo 10. E não expulsaram os cananeus que habitaram em Gerá. E os cananeus habitaram no meio dos efraitas até o dia de hoje. Porém, sendo-lhes tributários. Aí em Juízes capítulo 1, versículo 28, veja aí que este povo, ele era um povo que Deus tinha mandado Josué exterminar, acabar. Só que Josué não exterminou. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não expulsou de tudo. Agora veja em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 17. O que é que Deus mandou fazer? Antes, destruirás totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus, os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Veja que com o adversário a gente não pode brincar. Se a gente está vendo uma situação em que Deus manda exterminar, é porque tem que acabar mesmo. Porque depois ele se levanta com mais força. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, que existem áreas que o adversário tem te vencido há tantos anos. Tem áreas que você diz, meu Deus, eu não consigo vencer porque é mais forte do que eu. Esse cananeu que está na tua vida, hoje vai ter estaca de Deus nesse lugar, na fronte dele, e você vai sair daqui liberto pelo poder do sangue de Jesus. Nós precisamos vencer os inimigos que muitas vezes estão dentro da nossa casa. E esses são os piores, que ele nos atinge de perto. Tem pessoas que não têm as armaduras espirituais. Vence a guerra no coletivo, mas no particular perde. Quanto crente fazendo a obra, ganhando vidas para Jesus, buscando almas para o reino de Deus, mas perdendo os filhos, perdendo o esposo, porque não tem estaca e não tem martelo mais em casa. Quanto tempo faz que não dobra o joelho para que a estaca comece a cair no chão? A estaca é suas duas pernas, meu querido. Bota ela no chão. Vai firmando, vai firmando, vai firmando. Porque quanto mais você bate a estaca, Satanás, ele retrocede pelo poder do nome de Jesus.
Ah, mas eu não consigo não, irmão. O jeito dele é muito difícil. Mas se você buscar a sabedoria do alto, Deus vai no coração do homem e Ele muda o coração do homem. Quando nós buscamos de Deus, Deus, eu não sei como é que eu faço mais, me dá uma solução. A mulher não quer fazer a obra, a mulher não está mais fazendo aquilo que eu mando. Deus, vem cá, e vice-versa. Deus, Ele vai entrar com providência dentro do teu lar, porque Ele é o Deus que cuida da tua vida.